Obrigado, senhor presidente. Se minha primeira intervenção foi um desabafo bastante veemente, essa segunda é de tristeza, porque eu vi, na verdade, tanto o ministro como o comandante corroborando com a fala inicial que fiz, confirmando o que justamente eu havia dito. As matérias da imprensa traziam que houve informação dada. Eu não passei disso, eu mostrei as manchetes. Se há incoerências no texto, podem ser acusadas, mas aquilo que foi dito pela imprensa foi confirmado, assim como o próprio comandante Tomás, da mesma forma, disse que se consultou sim com o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu me pergunto, qual é a função hoje do STF, do Supremo Tribunal Federal, se é virar fonte de consulta de comandante do Exército. Comandante do Exército, no máximo, vai se consultar com a Justiça Militar. Conversa institucional, que negócio é esse? O juiz fala nos autos. E aí não vai uma crítica, Vossa Senhoria está atuando dentro. Também vai, de certa forma, mas para atenuar um pouco, vai dentro do que está acontecendo hoje no Brasil. Ministro fala o tempo todo, a entrevista o tempo todo, fala fora dos autos. Torna-se consultor de comandante do Exército. Sobre não promoção, mas remoção. Mas tem cabimento um negócio desse? Olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro às Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem, uma coisa que eu posso dizer em elogio ao senhor, General Tomás, o senhor é inteligente. O senhor é tão inteligente que sabe que o que está acontecendo aqui é uma maquiagem, é um simulacro de devido processo legal. O artigo 69, aliás, do Estatuto dos Militares, diz que é só em caso de flagrante que poderá o militar ser preso por autoridade policial, militar ou civil. O senhor sabe que mesmo o caso, fora do contexto que o senhor citou aqui, teve participação, pelo menos, de coordenação do Exército. Esse negócio de entrar na Vila Militar, como fizeram, para fazer busca e apreensão, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe que é inconstitucional. E o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Esta é a situação hoje no Brasil. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. General Girão, que é general também do Exército, é deputado federal, diz que tem medo de falar porque a censura hoje é regra. E quem impõe é Alexandre de Moraes. Eu sinto muito vê-lo fardado assim e os demais tendo de ouvir eu dizer um reles deputado federal eleito pelo meu estado do Rio Grande do Sul, a quem represento, com muita honra os eleitores, 256 mil que votaram em mim, mas só um deputado federal dentro de 513. Mas eu sinto muito por fazê-lo ouvir de que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não. Espero que não. Porque o que está sendo feito, o senhor disse que nunca falou algo contra o subordinado seu. Mas e os colegas de caserna? Um deles preso, ilegal, inconstitucionalmente, sofrendo as agruras do cárcere, privado do convívio com sua família. General Heleno, não lhe comove? Os demais generais, almirantes também. Essa é a situação que nós vivemos no Brasil e desculpem-me as palavras duras que são palavras talvez apenas e quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa. Não me importa, porque precisa ter alguém para dizer o que está acontecendo. Para dizer, porque saber todos sabem. Os senhores podem até dizer outras coisas. O ministro Monteiro Filho, José Múcio, disse também, né? Dentro da narrativa do governo, entendo, o senhor é parte do governo. Que a polícia do Distrito Federal demorou a chegar. O senhor sabe que não foi assim. A Força Nacional estava parada de prontidão do lado do Ministério da Justiça, não foi utilizada. O governo contribuiu. G. Dias, Gonçalves Dias. Onde viu? Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi a polícia do Distrito Federal que demorou a chegar. Claro, é isso que é para ir para os livros da história. Tomara que no próximo mandato
Tomara que se encerre esse com o impeachment do Lula e o senhor seja ministro de novo e possa tratar de outra narrativa, mas uma que seja verdadeira. Não essa que o PT está espalhando, não essa do golpe. Eu entendo o seu papel, mas eu sei que o senhor entende o meu também, de oposição. E de buscar deixar bem claro aqui as perguntas que eu fiz e que não foram exatamente respondidas. Porque eu perguntei se o Código Penal Militar ainda existe. Porque para esses militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se pronunciar, é isso. Não obstante ilegais, não obstante sendo ordens de um ministro da Suprema Corte, que não é o presidente da República, fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição, o Exército não vai se pronunciar. E se o problema é Senado, por exemplo, tem assessor parlamentar que chega, tem presidente do Senado, tem membro do Senado para lá conversar para fazer isso, o impeachment de um ministro, ou pelo menos a contenção da corte acontecer por meio daquele parlamento, daquele lado de lá. Mas me parece, e até gostaria de saber se existe algo nesse sentido, mas me parece que não há nenhum esforço para que essa ditadura não se consolide no Brasil com apoio obsequioso das nossas Forças Armadas. A terceira pergunta, se o senhor se consulta com o Alexandre de Moraes, o senhor respondeu afirmativamente, não precisa mais responder, e ficou muito claro, infelizmente, que isso acontece. E a quarta é se as Forças Armadas entendem que há uma prevaricação diante dos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes. Essa hoje é a situação no nosso país. Isso é inteligente, o senhor sabe disso. O senhor pode me responder outras coisas, pode tergiversar, sair por aqui, sair por ali, mas essa é a situação hoje no nosso Brasil. As Forças Armadas são subjugadas, subordinadas, não ao ministro civil, nem ao presidente da República, muito menos. É um senhor chamado Alexandre de Moraes, ditador da República, que já não é bem mais uma República Federativa do Brasil. Obrigado, deputado Marcel. Como nós não temos mais inscritos, encerramos as inscrições, nós temos as respostas e as considerações finais. Então, vou encaminhar. Como nós estamos dando o prazo de 10 minutos para as respostas, e são 3 para as considerações finais, ministro, eu vou encaminhar, então, 13 minutos para que o senhor responda e faça suas considerações finais, já inclua, e depois, por representante de cada força, 3 minutos das considerações finais e mais os 6 das respostas. Então, 13 minutos, por favor. Ministro. Ratten, eu vou sair daqui com mais medo de você do que de Alexandre de Moraes. Com toda sinceridade. Estou sendo sincero. Porque você, sinceramente, estou dizendo logo de público aqui. Agora, o que eu queria lhe dizer é o seguinte: o 8 de janeiro nos afastou a todos. Essa eleição nos afastou a todos. Quem não tem um problema em casa, com a família, no clube, com os amigos, eu perdi. Alguns parentes deixaram de falar comigo porque eu vim servir esse governo. A esquerda radical ficou com muita raiva das Forças Armadas porque acharam que as Forças Armadas montaram aquele golpe. E a direita radical ficou com muita raiva das Forças Armadas porque as Forças Armadas não deram golpe. No dia 9 de janeiro, eu era um ministro da Defesa indefeso. Eu não tinha com quem conversar. Um lado achava que o Exército e a Marinha Aeronáutica queriam ter dado golpe. O outro acharam que não deram porque não quiseram. Essa construção ao longo do ano foi dolorosa, muito dolorosa. Ouvimos discursos como o seu, duros, tivemos que ouvir silentes, muitas vezes o silêncio foi acolhedor para poder nós termos outras conversas. Ao longo de 2023, nós reconstruímos isso. Hoje está provado que pode todo mundo ter tido culpa, nós não. Estou falando nós, em nome deles. E quando eu vim aqui, foi pedir uma ajuda a vocês. Nós precisamos conversar. O presidente Lula comitou-se para isso, trouxe para fazer uma conciliação. É o meu papel, eu só sei fazer isso. Porque acho que a conciliação é a ferramenta mais importante da democracia. Porque você junta duas ideias, a sua e a minha e a de Tomás, e nós tiramos disso uma resultante positiva e propositiva. Não é a guerra de narrativas que vai nos aproximar. O que vai nos aproximar é nós procurarmos as nossas convergências, trabalharmos nela
e evitarmos as nossas divergências. Eu queria pedir sua ajuda. Alexandre de Moraes é outro poder. Nós não temos domínio. Eu não tenho medo dele porque eu cumpro a lei. As forças cumprem a lei. Tomás cumpre a lei. Se elas são boas ou ruins, não me cabe julgar. Eu tenho que cumpri-las. De maneira que esse é o nosso papel. Nós estamos precisando é construir as Forças Armadas com a ajuda da CREDEM para os governos brasileiros. Eu não quero ter lado nesta comissão. Eu quero que essa comissão seja das Forças Armadas. As críticas vão ser corrigidas. Nós vamos corrigir os nossos rumos. Tem um poeta, Tiago de Mello, que chama o poeta das águas, que ele dizia: a gente pode andar pelos mesmos caminhos, respeitando que cada um ande do seu jeito. Nós andamos cada um de um jeito. Precisamos apenas detectar o objetivo que a gente quer chegar. Então eu quero agradecer suas críticas, quero pedir a chance de a gente juntar suas críticas às nossas proposituras, dizer que algumas das suas suspeitas, elas não existem, nós queremos conversar para nós não ficarmos vítimas das narrativas e das fake news. Quero lhe contar a verdade, eles também querem, para a gente poder construir, nesse longo de seu mandato, que tem aí de 3 anos, uma narrativa produtiva, positiva, propositiva, para a gente construir o país que você quer, o Estado que você quer, a democracia que você deseja. Nossos poderes, a democracia pura, o pressuposto básico são os 3 poderes estarem afinados: o legislativo, o executivo e o judiciário. Com essa precariedade que nós estamos vivendo aí, há uma interposição de responsabilidade que tem prejudicado o trabalho de vocês, prejudicado o nosso trabalho também.